Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Está começando mais um episódio. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Felipe. Sejam bem-vindos a esse vídeo canal. Meu querido companheiro, minha querida companheira, todo mundo aí, né? Já de antemão já peço para que vocês deixem o like, compartilhem esse vídeo para todo mundo. Tem um botão de hypar, não sei se tem um botão de hypar, mas se tiver, hype esse vídeo, por favor. Siga a gente também nas outras redes sociais, no Instagram e também no Mundo do FM. E bom, gente, esse é o vídeo tão aguardado, né? Falando principalmente sobre os outros times, né? Elencando os outros times do Campeonato Paulista da Segunda Divisão, né? A famosa Bezinha, ou a Quinta Divisão Paulista, ou Paulista Sub-23, né? Tem muitos nomes nessa competição. Então, de antemão eu já vou, obviamente, deixando aqui. Eu não vou falar, obviamente, do Flamengo e do Guarulhos, porque eu faço análise dos dois times a cada rodada. E também no grupo C, tecnicamente, eu já meio que faço uma análise das outras equipes, né? Tanto do Paulinense, do Paulínia, do Osasco e do Votorati. Isso, e do Votorati. Mas, obviamente, eu vou falar aqui deles também nesse grupo, nesse vídeo, né? Então, vocês estão vendo aqui a barrinha, né? A barrinha falando principalmente de cada grupo, né? Não necessariamente de cada time, porque a gente vai meio que falando assim uma composição geral, uns jogos assim a destacar também, pontos positivos para uns, pontos positivos negativos para outros. É uma confusão, mas que a gente vai embolar aqui essas 22 equipes, deixar tudo bem emboladinho para que a gente possa trazer o melhor conteúdo aqui para vocês, que vai ser nesse vídeo de hoje. Então, obviamente, já peço de novo para que você deixe o like, compartilhe esse vídeo para todo mundo. E é isso, vamos nessa. Muito que bem, gente, voltamos aqui, né? Voltamos aqui agora na telinha. A gente vai poder apresentar um pouco mais das equipes, né? Falar um pouco mais dos outros grupos. Eu já peço de antemão um pouco de perdão, porque eu tinha dito para vocês que eu ia analisar um jogo de cada, né? Fazer uma análise um pouco mais preparadinho, um pouco mais separadinho, mas eu acabei vendo alguns momentos picotados de cada clube, tá? Das outras 22 equipes, principalmente dos outros grupos, né? Do grupo 1, grupo 2 e o grupo 4, como vocês estão vendo aqui na tela. Outra coisa, eu estou utilizando sim o site do Ogol, né? Um dos principais sites e o principal site de pesquisa que eu utilizo. Ele é bastante bom, ele é muito bom, né? Em Portugal se chama, se não me engano, é Zero Bola, se eu não me engano, mas aqui no Brasil é o Gol, né? Ou é Zero Gol, algum bagulho assim, que seria Zero Bola, seria Zero Gol, mas enfim. Temos aqui a tabela da primeira fase, né? Como eu tinha dito para vocês, eu vou fazer esse vídeo até a quinta rodada. Hoje vai ter o jogo da Cisense contra o América de São José do Rio Preto. Talvez eu faça até um vídeo sobre, né? Talvez eu até faça um vídeo sobre, se eu não me engano, amanhã, né? Amanhã vai ter vídeo, obviamente, falando do Flamengo, né? O Flamengo vai jogar contra o Votorati. E depois, no domingo, vai ter vídeo mais cedinho, né? Às 10 da manhã, entre Osasco e também o Guarulhos, né? O AD Guarulhos vai jogar fora de casa contra o Audax. Esse aqui vai ser um jogo bem mais complicado. A gente sabe que o Audax dentro de casa é uma força muito, muito grande, né? Ganhou seus dois jogos dos dois times de Paulínia. E o Flamengo tem até uma certa obrigação de ganhar do Votorati, por mais que o Votorati tenha vencido a última partida. Mas enfim, falando primeiramente, obviamente, do grupo 1, a gente vê na classificação geral o José Bonifácio surpreendendo, podemos dizer assim, de maneira geral. Eu acho que não, né? A gente tem a torcida de José Bonifácio é muito presente no estádio, isso é muito legal de ver, como a equipe está engajada e motivada para querer subir, né? A gente vê que é uma equipe que marca muitos gols, são 10 gols marcados e poucos gols sofridos, o que acaba também validando, principalmente quando a gente vai fazer no final do vídeo, você está vendo ali no time aqui, né? No final do vídeo, a seleção do campeonato. Eu ia fazer um vídeo separado, mas eu preferiria, é complicado, eu preferi trazer isso aqui também no final do vídeo, porque eu acho que dá um tom melhor, já aglutina tudo num vídeo só e já manda, porque, né, se eu não me engano, eu vou trazer o vídeo falando do jogo da Cisense do América pra gente ter outros clubes aqui no canal também. Eu tinha dito que ia trazer outros vídeos aqui no canal, eu acabo não cumprindo com a minha palavra e acabo só me ferrando, mas enfim, eu vou trazer vídeo da Cisense contra o América aqui no canal. Pode ter certeza que vai sair hoje também. Bom, principalmente falando de José Bonifácio em primeiro lugar, o Tupã em segundo lugar, surpreendendo, talvez nem tanto pelo grupo, né? A gente
vê uma certa discrepância, principalmente falando do Santa Fé e Rio Bretano para baixo, né? Os dois, do América para baixo, né? Os dois é uma distância bem considerável e é o que a gente já meio que já imaginava, né? Tanto o Santa Fé quanto o Rio Bretano são duas equipes que estão estreando na competição, são duas equipes novas, né? Então, obviamente vai ter uma discrepância muito grande, né? É aquele famoso know-how, né? O famoso conhecimento de base da competição, eles acabam não tendo. Então, obviamente, vai ter jogadores mais inexperientes para que você tenha esse tipo de competição e eles vão acabar sofrendo, né? Você vê, por exemplo, a defesa do Rio Bretano é uma defesa muito frágil, a defesa do Santa Fé também. A defesa do Tupã começou muito frágil, mas acabou trocando de técnico, né? A gente vai falar principalmente desses times. E as outras duas equipes, a Cisense e o América, meio que a gente já acaba confirmando essa classificação. E meio que, sinceramente, gente, premeditando aqui mais ou menos, a gente meio que já vai saber que esses 4 vão estar classificados e meio que vai depender a posição de cada um do grupo. Eu acredito que o José Bonifácio termine em primeiro lugar do grupo, por mais que tenha dado uma patinada, né? Acabou empatando os 2 últimos jogos contra a Cisense e também contra, eu vou até pegar aqui, né? Tentar dar um refresh, contra o América, né? Eu ia falar contra o Tupã, mas venceu o Tupã. Contra a Cisense e contra o América. Mas é uma equipe que tem tudo para passar em primeiro lugar do grupo. Outra equipe que acaba surpreendendo positivamente é a equipe do Tupã. A Cisense vem jogando seu futebol regular para se classificar. Eu acho que nenhum destaque até então, podemos dizer assim, da equipe da Cisense. E o América vem fazendo um campeonato interessante de certa forma. Mas vamos comentar principalmente o José Bonifácio, que é uma equipe que vem com várias caras interessantes, né? Não é uma equipe que marcou muitos gols, né? Vou principalmente ver aqui em todos os jogos. É uma equipe que por enquanto não perdeu na competição, né? Ainda está invicta na competição, tem 3 vitórias e 2 empates. Venceu o Tupã por 4-0, mas aqui é um resultado meio atípico, podemos dizer assim, porque o Tupã já mudou de técnico, então vai ser muito interessante ver como a equipe vai se projetar contra esse novo Tupã. Então, talvez o Tupã surja como uma força para essas fases de mata, né? Na próxima fase. Eu acredito que as 4 equipes que a gente já citou aqui vão se classificar, como eu já tinha dito. E é muito interessante como a equipe, principalmente do José Bonifácio, é uma equipe que toma muito poucos gols, né? É uma equipe que tem um goleiro muito bom, e tem uma linha de defesa principalmente muito interessante, né? Tanto o próprio Antônio Prado, também o Gustavo Santos, o Cauã Pereira são jogadores muito interessantes, né? São jogadores que conseguem agregar muito esse sistema defensivo do José Bonifácio. Esse é o principal destaque. É claro que eles vêm fazendo muitos gols também, né? São quase 2 gols, são 2 gols por partida, né? E menos de 1 gol tomado, então é uma defesa muito sólida, é um ataque muito bem consolidado. Então é um destaque muito interessante da equipe do José Bonifácio. E é uma equipe que joga fácil, tá? É uma equipe que joga simples. É claro que esses 2 resultados aqui acabaram meio que se complicando, mas principalmente contra equipes mais fáceis, né? Contra a Santa Fé e o Pretano, são jogos que tem um pouco mais de tranquilidade. Apesar do placar magro, são jogos que a equipe do José Bonifácio consegue ter mais tranquilidade, consegue ter mais projeção também. Contra a equipe do Tupã, cara, eu me surpreendi também, né? Não vamos levar em conta aqui essa escalação bem atípica, podemos dizer. Podemos dizer assim, peço perdão. O técnico anterior, que era o Fred Silva, foi demitido depois de 2 jogos, né? O Paulinho McLaren acabou assumindo. E só você vê como a equipe acabou engrenando, né? Porque é uma equipe que nas duas primeiras rodadas acabou tomando um 4-0 na nuca e um 3-2, uma equipe que muito mal projetada em campo, defensivamente um desastre, né? É claro que a primeira rodada ela é muito, não dá para se dizer muita coisa, né? Porque as equipes estão começando, as equipes não estão conseguindo ter muitos resultados no sentido de entrosamento, né? São equipes que se conversaram muito pouco tempo na primeira rodada, nas primeiras rodadas de maneira geral, mas é uma equipe que já teve um up, né? Já teve um restart diferente, né? O Paulinho McLaren, que é um técnico bastante experiente, né? Um técnico que já tem bastante rodagem, né? Quando a gente olha, principalmente aqui, né? O Paulinho McLaren é um técnico com bastante rodagem e se, por exemplo, se a página carregar, vai me ajudar bastante. Se não, eu vou ficar na mão, né? Vou acabar ficando na mão. Eu acho que eu vou ficar na mão. A página não vai querer carregar? Não vai querer carregar. Olha que legal, né, gente?
página não carregou. Mas tudo bem, não tem problema. O Paulinho McLaren é um treinador bastante experiente pela equipe, por várias outras equipes paulistas e outras equipes aqui pelo nosso Brasilzão varonil. E a equipe do Tupã deu uma virada de chave, né? Uma equipe que tomou muitos gols na primeira rodada, né? Acabou tomando 4 gols contra a equipe do José Bonifácio, mas é uma equipe que, por exemplo, ganha de 2-0 do América, ganha de 2-0 do Rio Pretano, vence de 3-1 da equipe do Santa Fé, e é uma equipe que se coloca e se propõe a jogar um futebol que não se tinha visto nas primeiras rodadas, né? E que é muito interessante para essa equipe do Tupã. Eu acho que essa virada vai ser muito fundamental, né? Contra José Bonifácio, contra a Cisense, contra o América, pra gente ver de novo como essas equipes, como agora esse novo Tupã vai se comportar diante dessas equipes, né? Que é bastante interessante. Falando aqui também da Cisense, né? Agora que a minha internet voltou, olha só que coisa, minha internet voltou. E aqui é o grupo da verdade, né, gente? A Cisense vem fazendo um campeonato bem ok, né? Bem irregular, né? A gente não tem nenhum grande destaque, assim, de fato, nem na questão de gols, nem na questão também de jogos. Eu acho que a gente tem um time bastante sólido, bastante interessante. Né? A gente vai ver um time que provavelmente vai dar muito trabalho quando joga fora de casa, uma equipe que não consegue se consolidar tão exatamente na questão de jogo em casa, né? Mas é um time que já está 4 jogos sem perder, então uma equipe bastante resistente, resiliente, uma equipe que joga bastante bem fora de casa e principalmente vem jogando bastante bem essa segunda divisão. Outra equipe que eu quero destacar aqui, eu vou acabar não destacando tanto o Santa Fé e o Rio Pretano porque é o comentário inicial que eu já tinha falado, né? São equipes que meio que estão começando agora, né? Estão começando agora, então não tem muito destaque, né? São equipes que estão tentando pegar casca, pegar bastante gordura, né? Estão tentar aprender como funciona essa quinta divisão, então são equipes que não tem tanto destaque assim que a gente pode comentar aqui de maneira geral, né? Mas por último tem o América que volta, né, a disputar volta a disputar as últimas divisões paulistas, né? Uma equipe que não fez muito gol, mas é uma equipe que também tomou muito pouco gol, né? O que é muito interessante, né? A linha de defesa do América vem jogando muito bem, né? E principalmente quando você vê o Biro e o Zé Luiz jogando bastante bem, né? O João Ataíde, destaque muito grande, né? O Kaique Maranhão vem jogando também bastante bola. É uma equipe que toma muito pouco gol, cara, e isso eu destaco como um ponto muito positivo para essa equipe do América, né? A equipe do América que fez 3 gols, tomou também apenas 3 gols, mas é uma equipe que não deixa muito barato, né? Uma equipe que fora de casa tem suas dificuldades, né? Acaba saindo no placar tendo que tentar virar essa partida muito rapidamente, mas ao mesmo tempo é uma equipe que a gente tem como grande destaque também dessa última divisão paulista e que vai dar trabalho, principalmente se for jogar fora de casa, né? Uma equipe que tem uma defesa muito grande, talvez leve esses jogos para os pênaltis, por exemplo, né? E aí seja um Deus nos acuda e que seja o que vença o melhor, né? No final das contas, né? Bom, gente, agora olhando para esse grupo B, agora que a minha internet eu acho que vai estabilizar, eu tô tentando gravar esse vídeo há muito tempo. Eu não sei se está aparecendo na gravação, não tá. O time mais aqui embaixo, mas enfim. Grupo B é onde temos um dos artilheiros da competição, né? O Lucas Chambi é do Santa Cruzense, né? Nós temos também a presença do Isaac Newton, né? Que é do líder do campeonato, inclusive, né? Do campeonato, inclusive, né? Com 15 pontos, com todas as vitórias. O Independente de Limeira, ele é líder do grupo, que a gente já imaginava. A Matonense vem numa arrancada muito interessante, né? Acabou perdendo a primeira rodada contra a própria Independente de Limeira, depois venceu os outros 4 jogos. Santa Cruzense e São Carlos vão fazer essa terceira, quarta posição, brigar por essa vaga. O Mojimirim, infelizmente, ainda tá voltando, né? Eu tenho um pouco para destacar do Mojimirim, mas e principalmente do meu maior erro absoluto, que foi a Catanduvense. E o pior é que quando eu fiz o vídeo, né, eu tava fazendo o roteiro, quando eu tava terminando de renderizar o vídeo, eu fui ver notícias da Catanduvense, né? E, cara, foi um caos generalizado todo esse processo de reformulação. Me parece que, né, supostamente, né, teve problemas de atrasos na inscrição dos jogadores, não sabiam quais jogadores iam de fato jogar a competição. Ficou
ficou um vem e vai, tanto que no próprio vídeo não tem jogador da Catando Vence citado, porque não tinha até essa informação até o vídeo ser lançado. Né? Na verdade tinha, né? Porque já tinha sido 2 rodadas, mas quando o roteiro de fato foi terminado, né? Não tinha, e eu não queria ficar adicionando, porque senão uma hora o vídeo nunca ia sair, né? Eu estaria até hoje fazendo esse vídeo, o vídeo teria mais de 10 horas e o vídeo nunca iria sair. Mas de destaque, gente, destacar a boa campanha do Independente de Limeira, cara, que vem novamente uma defesa muito sólida e principalmente compensando na questão do ataque, né? Porque por mais que tenha tomado apenas 3 gols, cara, faz muito gol, né? Faz basicamente 3 gols por jogo, cara. É uma fortíssima candidata a subir de divisão. É uma equipe que não se incomoda em jogar dentro de casa nem fora de casa. É claro que o grupo ajuda, né? A gente vai ver, por exemplo, como essa equipe vai se comportar perante a Matonense fora de casa. Aí vai ser interessante. Porque de fato, jogar contra a Catando Vence não tem tanto desafio. Jogar contra o São Carlos, com todo respeito ao São Carlos, não tem tanto desafio. Contra a Santa Cruzense foi um desafio maior, mas ainda assim conseguiu controlar muito bem, né? É aquela coisa. Você toma gol, mas você faz mais gols, né? Você tomou 2 gols, você faz 5, então não tem tanto problema. Você tem um saldo de 3 ainda. Você ganha do Mojimirim fora de casa, o Mojimirim que está em reconstrução. Aproveita que também é a segunda rodada. Né? Mas é um destaque muito positivo essa equipe da Independente de Limeira, né? O Galo de Limeira vai com certeza estar garantido aqui. Você vai ver, né, daqui a pouco a seleção do campeonato e com certeza é um grande destaque. A Matonense, que acabou caindo na temporada passada, volta, né? Caiu da 4ª divisão agora para a 5ª divisão. Tem um dos seus destaques o Cauã, né? O bom jogador Cauã, o Di Bonito, que é defensor, né? Ele é zagueiro. Perdeu o primeiro jogo da rodada, né? O que a gente já tinha até falado que o jogo poderia ser empate. Acabou perdendo por 2-0, um time que não estava muito bem entrosado, mas depois acabou vencendo. É um grupo muito fácil, tá, gente? É um grupo muito fácil para esses dois. Eu tenho certeza que esses dois vão acabar, querendo ou não, estando nas primeiras posições e vão acabar tendo mais destaque, né? Vai ter o vídeo depois da 10ª rodada, né? Depois da finalização do primeiro turno, pra gente poder ver quem de fato jogou bem, quem de fato jogou mal. A gente está analisando aqui a metade do percurso. E até então, a gente já tem meio que um diagnóstico que essas 2 equipes vão sobrar na temporada, vão sobrar nesse grupo, e com a Santa Cruzense e o São Carlos, talvez, dependendo, né, se o Mojimirim incomodar. É claro que o Mojimirim dificilmente vai acabar incomodando, porque só venceu a Catando Vence. Catando Vence que perdeu todos os jogos, né? Desastre que vem sendo a equipe da Catando Vence. Catando Vence que já foi treinado por 2 técnicos, já teve troca de técnico. Não tem nenhum destaque assim que eu posso colocar. Realmente um time muito fraco, um time muito mal ajustado, um time que tomou 6, né? Um time que na primeira partida tomou 6 da Santa Cruzense. Então assim, tomou 3 do Lucas. Então é aquela coisa, né? Não tem muito o que fazer. É uma equipe que foi mal ajustada, mal programada, aparentemente não conseguiu se colocar no cenário competitivo e meio que vai acabar pagando o pato. E a equipe do Mojimirim é uma equipe bastante fraca, né? É uma equipe que, se for para tentar brigar por alguma coisa, vai tentar pegar algum pontinho aqui da Catando Vence e seja um Deus nos acuda, né? A Santa Cruzense e o São Carlos são 2 equipes que meio que a gente já estava mais ou menos esperando, mais ou menos dentro dos conformes. A Santa Cruzense é uma equipe que acaba se classificando para as fases de mata, mas acaba meio que morrendo na praia. Mas é uma equipe que vem jogando um bom futebol, vem jogando bem, e tem um dos artilheiros da competição e que merece sim um grande destaque. E o São Carlos meio que vem jogando um futebol bastante regular até então. Então é uma equipe que acaba não se destacando tanto entre as demais, e não tem tanto destaque dentro ou fora de casa, né? Uma equipe que é bastante mediana de certa forma. Chegando agora para falar do grupo C, vai ser um pouco mais rápido, né? Até porque a gente já meio que acaba falando das equipes de maneira geral. Eu não vou falar, obviamente, das 2 equipes daqui de Guarulhos, porque eu já falo. Já faço os vídeos aqui falando das equipes, né? Então não tem motivo para eu falar das 2 equipes aqui nesse vídeo, então vou destacar as outras equipes, né? Não se confunda, né? O Audax aqui tá com 6 pontos, né? Ele perdeu pontos perdeu 3 pontos
por conta de uma escalação irregular na primeira rodada contra o Guarulhos, né, no primeiro jogo lá no Tranquilão, né, então ele acabou perdendo 3 pontos, então ele tá com 6, então ele tá abaixo do Paulínia, e é aquele destaque básico, tá? A equipe do Audax não se conseguiu se mostrar uma equipe muito sólida contra as equipes de Guarulhos, principalmente, são equipes que acabam tendo certa dominância no seu território, e uma coisa que muito interessante, né? Como a equipe do Audax não conseguiu saber jogar no campo do Guarulhos, né? No campo do gramado de Guarulhos, né? O gramado de Guarulhos, o gramado do estádio, né? Do Antônio Soares de Oliveira, ele é um gramado muito específico para as equipes de Guarulhos, tanto para o Flamengo quanto para o próprio AD. E aquela coisa que eu já venho falando nos outros vídeos, né? Quanto mais você souber e mais você sabe jogar no seu gramado, isso é um diferencial para você. Não à toa o Osasco, que eu destaquei no vídeo que seria a principal referência, né? Seria o Thanos da competição, que está sendo o Independente de Limeira, não consegue jogar no Antônio Soares, né? O que é muito interessante. Mas ao mesmo tempo, consegue jogar nos outros estádios porque são equipes mais fracas. O Paulínia, no seu estádio, tem uma ampla força, então a gente vai ver como as duas equipes de Guarulhos vão se comportar diante da equipe do Audax. Eu acredito que o Audax, inclusive, possa acabar passando até em primeiro ou segundo, dependendo da situação. Agora ele está em quarto, né, por conta da suspensão. Aqui não é 9, é 6, né, sempre lembrando. Tem o Leonan, que tem 2 gols também, um bom destaque também da equipe do Audax, e é uma equipe que joga um futebol bem organizado, tá? Eu vi o jogo contra o Paulínia, apesar do Paulínia também ser um belo destaque que a gente já vem falando daqui no canal, né? Como a equipe consegue ser uma equipe muito chata, insuportável, de sempre deixar com que o time jogue e não eles, né? Eles jogam bastante recuados, né? Bastante recuados, esperando com que a equipe canse para poder dar o bote, né? Principalmente em casa. Em casa, o estádio do Paulínia, eles são muito efetivos, né, em campo, né? Como fora de casa, de fato não consegue ter tanta efetividade, acabou perdendo por 3-0 num jogo dominado pelo Votorati, né? O Votorati dominou as ações do início ao fim contra o Paulínia. O Paulínia pouco conseguiu fazer. E é uma equipe bastante regular e que talvez pode, por exemplo, acabar se complicando numa classificatória, não sei. Mas contra um Votorati, o Paulinense meio que já está entregue, né? O Paulinense que vem com um desastre, vem de um 7-1 desastroso no campeonato, um Paulinense que está estreando na competição, né? Por mais que seja fundado em 2003, é uma equipe que está estreando agora na competição, nunca tinha estreado em divisões profissionais, então não se confundam. É uma equipe que meio que está tentando garantir espaço ao mesmo tempo que também tem toda essa questão também do know-how da competição. Uma equipe jovem, uma equipe... Não é, por exemplo, uma equipe Fênix como é o Paulínia, mas ao mesmo tempo, não é porque é uma equipe Fênix, ele já tem um histórico, né? E o Paulinense não. O Paulinense meio que vai tentando garantir esse histórico na primeira temporada, mas ao mesmo tempo não consegue ter tantos frutos, e o Votorati está voltando, né? Então a gente já meio que esperava que o Votorati na sua casa fosse uma força, mas fora de casa de fato não conseguisse, e se pegasse uma equipe mais forte, como é o Flamengo, como é o Audax, teria problemas, e acabou tendo problemas quando perde em casa por 2-0, né? Acaba sendo dominado as ações do jogo em suas casas, né? E mesmo com a presença do Giovani, que é artilheiro dessa equipe, né? Com 3 gols, acaba dominando os gols da partida, né? E tem muitos jogadores do São Bento, né? Basicamente quase todos os jogadores aqui são do São Bento. Ainda não conseguiu encaixar, mas pode ter uma virada de chave, pode acabar se classificando em quarto. Eu já tinha colocado que as duas equipes de Paulínia não iam se classificar e o Votorati pegaria essa quarta vaga. Eu ainda acredito que vai ser Flamengo, Guarulhos, não na ordem, né? Mas Flamengo, Guarulhos, Osasco, Audax e o Votorati pode acabar pegando essa quarta vaga. Mas o Paulínia vem se comportando muito bem. E é uma equipe de grande destaque que a gente pode observar no cenário daqui para frente. Outro grupo que é bastante discrepante é esse grupo D, né? O último grupo aqui da lista. Nós temos
o IAC, né, o Itaquaquecetuba Atlético Clube, em primeiro lugar, o Mauá em segundo, com bastante discrepância para os outros dois. Né, para o Grêmio Mauáense nem tanto, né, mas o Grêmio Mauáense já tem uma certa discrepância para os outros que vão brigar por essa vaga, que é o Mantiqueira e o União Mogi, e o Barcelona que já está entregue. Né? Eu vou começar primeiro pelo Barcelona, que é básico, gente, não esperava-se muito, tá? O Barcelona volta, né? Ele não tinha disputado o ano passado, ele acaba voltando, tentando se reorganizar financeiramente, mas é aquela coisa, né? Não tem como esperar muita coisa de uma equipe que não tem grandes resultados nos últimos anos. Nunca teve grandes resultados, né? Nos últimos tempos, né? Jogando bola. Até conseguiu fazer um jogo um pouco interessante contra o Mantiqueira, né, e também contra o Mauá, mas ao mesmo tempo uma equipe bastante entregue em campo. Né? É uma equipe que não consegue ter um certo tipo de perigo ofensivo para as equipes. Né? Perdeu todos os jogos e a tendência é que também perca todos os outros jogos. Né? Perca para o União Mogi, seja em casa ou fora, perca também. Perca para o IAC, principalmente fora de casa, perca para o Grêmio Mauáense, perca para o Mantiqueira e perca para o Mauá. É uma equipe que não tem grandes feitos e acaba sendo a pior equipe, né, do campeonato, né? Junto com o Catanduvense também. A Catanduvense é pior, a Catanduvense é um cenário muito crítico. O Barcelona é um cenário que a gente já esperava, né? É um cenário que a gente já meio que esperava que fosse o último lugar do grupo. O União Mogi meio que vem fazendo o resultado que a gente já meio que espera, de certa forma, né? Não é uma equipe que poderia empolgar. É claro que a primeira rodada meio que a gente acaba se assustando, né? Nossa, venceu o Barcelona por 2-0. Olha só que coisa. Será que dessa vez vai, gente? Será que dessa vez vai? E talvez vá, né? Talvez brigue por essa quarta vaga junto com o Mantiqueira. O Mantiqueira que também é outra equipe que eu já tinha falado, né, no vídeo lá. É uma equipe que passa muito essa impressão de ser uma equipe meio pau mole das ideias. No sentido de... Cara, o União Mogi, a gente já sabia que não ia ganhar do Mauá, não vai ganhar do Mauáense, não vai ganhar do IAC. Talvez ganhe novamente... Provavelmente vai ganhar do Barcelona. E aqui é o confronto decisivo para a União Mogi. Porque o Mantiqueira, cara, é uma equipe muito... É claro, contra o Grêmio Mauáense conseguiu mostrar reação. Tá? Isso é um ponto positivo. Contra o Grêmio Mauáense até virou a partida, né? O Grêmio Mauáense acabou empatando, né, no final do jogo. Mas é uma equipe muito pau mole, gente. Isso me incomoda um pouco. Eu sei que os caras estão tentando, né? Seria muito injusto falar que os caras não estão tentando, mas não tem muita coisa, sabe? Tipo, é uma equipe que não consegue segurar o resultado por muito tempo, não consegue ser tão efetiva contra as duas equipes aqui, o IAC e o Mauá, que a gente meio que já estava esperando. O Grêmio Mauáense não tem muito o que destacar, uma equipe que provavelmente vai acabar se classificando como todas as vezes, mas não vai chegar muito longe nas competições na fase mata-mata, então meio que acaba entrando nesse conceito do Santa Cruzense, do Assisense, são equipes que a gente já sabe que vai se classificar pela alta número de classificados aqui, né? São 4 vagas, o grupo é bastante fraco, e meio que vai se classificar como essa terceira força do grupo e talvez passe das oitavas, mas não sei se chega tão longe assim, acaba empolgando. Mantiqueira meio que eu acabei já falando, né? União Mogi segue também a mesma linha, as duas equipes vão acabar se matando por essa última quarta vaga. O Mauá não me surpreende porque ele já vem fazendo campanhas muito boas. A gente espera que seja efetivo na parte final, né? Chegue, né, nos finais, né, nas fases finais definitivas e acabe se classificando para uma divisão, até porque é uma equipe que já vem brigando por muito tempo por essa classificação, né? A gente espera que o Mauá brigue também por essa vaga, e o IAC, que para muitos é a surpresa da Copinha, também é a minha surpresa da Copinha, é uma equipe muito boa, cara, é uma equipe que tem uma defesa muito, muito fortificada, né? Tem um goleiraço que é o Maxwell, que vem jogando as partidas também, jogou as partidas da Copinha, e o João Bezerra, que vem jogando as partidas agora da quinta divisão, cara, goleiraço, tá? Uma defesa muito bem sólida também essa equipe do IAC, e era a minha aposta para subir, e vai continuar sendo também a minha aposta para subir, porque eu acho que é uma equipe que vai brigar até os finais, porque consegue utilizar muito bem os jogadores mais velhos com os jogadores mais jovens, né? Principalmente os jogadores de base. Dá pra ver que é uma equipe que tem fome de vencer, né? Tem fome de querer algo novo, e por ser uma equipe nova, diferente das outras equipes novas, parece que elas não temem
seja dentro, fora de casa, é uma equipe que vai para cima, é uma equipe que já tinha mostrado na copinha e vem continuando fazendo a mesma coisa na quinta divisão. E bom, gente, para a gente terminar esse vídeo, vamos colocar a seleção do campeonato. Eu vou utilizar a formação 4-2-3-1, que é a formação mais utilizada entre as equipes. E vamos lá, né? Vamos fazer a escalação e dessa vez sem interrupções. Eu espero, honestamente, sem interrupções. No gol, nós temos o João Bezerra, né, o bom goleiro da equipe do IAC, que vai ser utilizado. A defesa, vou basicamente utilizar jogadores tanto do José Bonifácio, como o Independente de Limeira, do IAC e também do próprio América, que tomou poucos gols. E sim, eu vou levar isso em consideração, porque são jogadores que conseguem manter um grande padrão defensivo, né? O Gustavo Santos, por exemplo, já tinha destacado no vídeo da equipe do José Bonifácio, vem jogando um futebol muito agradável, né? O Zé Luiz do América é um pilar defensivo da equipe, junto também da outra equipe que a gente pode destacar aqui. Onde é que tá? Onde é que tá? Não. Eu queria pegar o... Cadê? Não. Cadê? O Gustavo? Não. Enfim. Cadê? Nossa, eu tinha esquecido até qual que era. Rapaz, bateu na cabeça. Bateu aqui e sumiu na minha cabeça. Ah, lembrei. Era o Cauã, né? O Cauã Pereira. Outro bom zagueiro também da equipe do José Bonifácio, que vem tomando muito poucos gols. E na lateral esquerdo, Pedro Paixão, né? Vem jogando muito bem pela equipe do IAC. Pela volância, cara, eu vou destacar o Lucas Porto. Os dois Lucas, né? O Lucas Porto, que vem jogando muito bem pela equipe do Audax, mas também o próprio Lucas Silva, que vem modificando a maneira como o Flamengo joga. Basicamente, é o jogador que mais modificou o Flamengo da sua maneira de pensar, maneira de jogar. Ele que vem sendo esse maestro da equipe do Flamengo, um maestro escondido da equipe do Flamengo, né? Que a gente pode destacar aqui. Pela ponta direita, cara, temos alguns nomes bastante interessantes, mas principalmente que a gente pode colocar aqui, e talvez seja até pela... eu vou até ver aqui, né? O Matheus Silva. Porque por mais que ele seja atacante, cara, eu vou acabar colocando aqui inevitavelmente ele pela quantidade de gols que ele tem feito pela equipe do Mauá, gols importantes inclusive, e aqui vai acabar entrando o Lucas, né? O Lucas vai acabar entrando aqui por ser o artilheiro da competição. É claro que 3 gols, 5 gols foram feitos contra Catando o Vence, então isso ajuda bastante ele, mas ele vem jogando muito bem, né? Ele vem jogando muito bem. Esse meia, né, eu vou acabar colocando o Kaique. O Kaique é esse meia, para mim, destaque da equipe do Flamengo também. E na ponta esquerda, né, essa meia esquerda, ponta esquerda, nós podemos colocar também o... Cadê? O... Cara, eu acho que não é nenhum absurdo não. Eu vou puxar um pouco sardinha aqui, tá? Eu vou colocar... Eu sei que ele é centroavante, mas eu vou acabar colocando o Caveira aqui, tá? O Lucas pode até colocar aqui desse lugar aqui. Pode até trocar os dois. Eu acho que é uma boa seleção, acho que é uma seleção justa. Me diga nos comentários o que você achou desse vídeo, comente, deixa o like, compartilhe esse vídeo para todo mundo. Façam o que vocês têm que fazer. Essa é a seleção do primeiro turno, da metade do primeiro turno, que a gente pode destacar aqui para vocês. E até a próxima.